Bom dia, amigos, amigas. Gostaria até que tivesse meninas e jovens me assistindo, por que não, né? Seria até muito bom, porque é conhecimento e eu tenho certeza que as crianças têm um poder muito grande assim, de percepção, eles entendem, eles analisam. Evidentemente que talvez muitos não tenham muito interesse nesse tema, nesse assunto, mas né, pelos meus sobrinhos eu vejo, eles gastam muito tempo nos joguinhos, né, da internet, mas tem outros jovens que já vasculham mais coisa, querem aprender. Mas eu tenho hoje um assunto que ele é diferente de tudo que eu já publiquei. Hoje aconteceu algo, né, lá, agora que horas são? É 2h30. Eu liguei o computador assim em torno, porque eu comecei a trabalhar, fiz as capas, né, dos vídeos. Então eu comecei a trabalhar tipo 1h e pouco, mas foi pouco depois da meia-noite. Eu tive uma experiência e eu digo para vocês, algo incrível, né? Eu já vinha de tempo com um problema que minha barriga parecia ser um pouco estufada demais. E eu pensava que era problema no fígado, na vesícula, porque tem tantos órgãos aqui no sistema digestivo, né? E essa madrugada, pouco depois da meia-noite, eu tive um sonho. Olha aqui meu bichinho, né, se coçando. Nós botamos veneno não. Sai, eu vou tirar dele daqui, pessoal, só um pouquinho. Tá? Vai. Quanto a esse animalzinho, eu alimento ele bem, trato muito bem, mas eu vi na internet, assisti na internet que esse, esse detergente de louça mata as pulgas, né? E volta e meia, minha irmã está aqui, eu digo, lava bem e tal, e morre, realmente morre, mas ele sempre se coçando. Eu vou ter que botar veneno mesmo, não tem outra. E já dei comprimido, também não resolveu nada. Sabe, hoje tem muita coisinha aí. 60, 70 reais. Pô, 70 reais não é tão baratinho, né? Um tempo atrás você conseguia aí remédio, né? Mas tem um remédio aí que ele é tipo ele é diluído na água e é para matar pulga. E é um valor bem mais acessível. Mas tudo bem, tá, pessoal? Vamos lá. Enfim, é coisa do dia a dia, né? Então não é descuido do cachorro, não, tá? Então vamos lá. Essa madrugada o senhor me visitou e a experiência foi fantástica, sabe? Porque é tipo assim, eu não sei nem como expressar. Eu tô assim meio que surpreso, né? Porque na verdade o senhor veio e eu botei na capa, né, mais ou menos o que aconteceu, né? Eu vi assim como se fosse uma solda. Vocês imaginam essas placas de computador, né? E a pessoa solda ali uns pontos e tal, e o senhor fez uma solda e foi no meu coração. Eu não pensava eu achava que era intestino, que era barriga, uma estufada. E hoje à noite eu estive no culto, né? Domingo passado já, né? Hoje é a segunda. E quer dizer, não faz muito tempo, né? Porque eu estou falando agora madrugada. E, eu orei assim para a mão, pedi, Senhor, me cura, me cura. E eu já vim orando há tempo, né? E essa madrugada o Senhor veio. E pelo que eu senti, foi uma operação meio de urgência. Sabe? Você sabe que de repente está um problema meio sério, já encaminho para a UTI
cirurgia. Então eu estou feliz e ao mesmo tempo eu sei da responsabilidade. Se Deus me curou, me deu essa bênção, é porque Ele quer algo de mim. Eu vou ter que trabalhar, vou ter que produzir, né? E eu senti assim. Parece que eu dialoguei, não sei, eu não vou afirmar que eu vi Jesus, mas eu tenho a impressão que Ele estava ali. E eu falei alguma coisa tipo assim, mas agora eu vou ter que trabalhar, agora eu vou ter que pagar, entendeu? Porque tu vai fazer uma cirurgia, tu tem um valor X. Nos Estados Unidos aí, imagina, uma cirurgia do coração é 100 e poucos mil, e eu vou ter que pagar. Então o meu propósito, segundo o que eu senti naquele momento, que eu tinha que pagar, que eu tinha que produzir. É isso aí, pessoal. E olha só outro detalhe. Esse domingo eu mandei pelo WhatsApp, né? Eu tenho alguns amigos aí, Uruguai, ali divisa com o Uruguai, lá no Montevidéu, tem uma pessoa que, claro, tem mais pessoas por perto que são parentes e quer dizer, eu mandei uma mensagem para alguns aqui da cidade, até para o meu pastor, né? Embora que volta e meia eu tenho a impressão que ele não sei, ele demora para ler meus. Não sei se ele toda hora está vendo no celular dele, mas mandei. E aí eu anunciei no YouTube um vídeo que eu coloquei, e é sobre maldição. E botei o horário que está, né, sendo. Porque a gente tem programa, né? Quando ele vai entrar, estrear, no caso. E não sei se tem a ver, não sei, de repente alguém me orou por mim, vários horários, não sei. Outra coisa, a experiência foi assim, eu estava em outra cidade. E quando vê, sabe, eu fui pego meio de surpresa. Claro, aconteceu essa experiência que eu tive, o coração, vamos dizer, operado, né? Mas eu não vi assim muitos detalhes. Eu vi que era uma placa que foi colocada, uma solda, né? Eu vi essa solda e eu vi que tinha uma pessoa ali. Agora afirmar que era Jesus, não vou afirmar, mas tenho impressão. E hoje foi pregar na igreja, assim, tudo encaixou, tudo encaixou. E no caso Natália também, falei para algumas pessoas, talvez muitos nem sabiam, eu acho que a maioria nem sabia que eu estava produzindo material, né? Então, tudo isso, né? E outro detalhe, vamos aproveitar nosso chimarrãozinho aqui, tá? Outro detalhe, não temos pressa, né, pessoal? Teoricamente, né, agora não temos pressa, mas no momento bíblico, as responsabilidades exige pressa, né? Exige pressa. Inclusive, se vocês quiserem, no caso, vou botar aqui um fundinho, né, pessoal? Vou botar aqui um fundinho, fundo musical, né? Tem de tudo, ó, tem até Love Tantra. Eu tive uma experiência nessa área, né? Sei lá, a espiritualidade mais oriental, mais voltada lá para a Índia, aqueles lugares, e eu respeito, né, pessoal? Porque eu vi muitas pessoas bem intencionadas, procurando, buscando. Outra hora eu vou tocar nesse tema, né? Eu estava totalmente desesperada e sem saber o que fazer quando eu fui dentista do banco. Além disso, eu me vi na situação. E aí, olha, pessoal, toda vez que eu venho aqui eu passo o pente, mas o cabelo não se ajeita tanto. Não vou botar gel, não vou lavar tudo. Tá limpo, né? Lógico. E aí,
nessa experiência que eu tive, agora há pouco, que eu fui, no caso, intervenção, né? Eu estava em outro lugar, em outra cidade, e o ventiladorzinho estava soprando, estava deitado na cama, e eu estava com um pouco de frio, né? E tinha uma pessoa do meu lado no sonho, que ela era tipo essas pessoas que têm emprego público, funcionário da prefeitura, que atende pessoas, assim. E eu estava ali, eu dizia, não, estou com um pouco de frio, não consegue uma camiseta, me ajuda e tal. E ela meio que acabou resolvendo o problema, que eu botei uma camiseta e no sonho eu estava mais... Né? E aí outra coisa, e aquela cidade parecia que não tinha gente, tava... E eu pensei assim, pô, mas parece que é um feriado na cidade. E daí eu perguntei para ela, pô, mas onde está todo mundo da cidade? Onde é que estão? Porque eu não vejo nada, né? Não uma metrópole, é uma cidade mediana, assim, de tamanho. E aí ela disse assim para mim, aí, desculpe, pessoal. Mas essa história de trancar, não espiar, sabe, isso aí eu acho muito mal. O espio tem que vir, sabe, tem muitos mecanismos no corpo que a gente não conhece. Eu sei que tem pessoas que trancam assim o nariz, sabe, não acho certo. Inclusive, depois que a gente espirra, parece dar uma sensação de alívio, né? Quando eu tinha problema de asma, ainda tenho, eu creio que ainda tenho, eu sou muito sensível a alergia e tudo. Eu começava minhas crises asmáticas tipo 9 da noite, 10 da noite, e naquela época não tinha muito remédio, né? Eram uns remédios meio tomava, ficava inchadão, né? Os remédios, como é que é? Tem o nome? Os remédios. O médico sabe, as pessoas que lidam, mas era um remédio lá, né? Ele atua para diminuir a crise, né? Bloquear a crise, né? Mas tem os efeitos colaterais, né? Então, se eu procurar ali na internet, eu vou saber, mas não vamos, né, toda hora interromper, né? Mas eu vou me lembrar, tá? E aí eu tomava aquele remédio, mas demorava até fazer efeito e tudo. Depois surgiu um remedinho que era tipo um pozinho que vinha numa cápsula, que ele funcionava. Mas eu sofri muito com asma. E lá pela manhã, né, o remédio para asma, deixa quieto. Então assim, né, pessoal, eu quando estava clareando o dia, depois de passar a noite quase toda, né, aquela ansiedade, aquela falta de ar, aí lá pelas 9h30, né, pelas 8h30 da manhã do outro dia, aí quando eu espirrava, né, me vinha assim eu espirrava, e depois que eu espirrava, em questão de minutos, 20, 30 minutos, eu estava bom, talvez até menos. Então o espirro, eu sempre entendo assim como se fosse um momento de que o organismo ele está se recuperando, né? A partir do espirro logo eu estava bom, né? Certo? E o remédio o remédio, tá? Pelo amor de Deus, a minha memória às vezes ela não é muito confiável. Mas então, pessoal, né? Mas eu vou descobrir qual é o remédio. Essa história de ficar remoendo na cabeça, não. Vamos ver aqui. Esteroides, aí ó, esteroides, mas o nome deles
Ele é um broncodilatador. Não, ele não é tanto broncodilatador. Ele é um remédio que ele ataca a alergia, né? Berotec, não. Corticoides, né? Que tá. O remédio na época eram os corticoides, né? Então ele tinha efeitos colaterais. Tudo bem. Bom, pessoal, então, tirando de lado a alergia, tirando de lado a asma, também tem a ver com o assunto, porque eu sofri muito com asma. E a asma, o que é? Ele é o cano que leva o ar, não é o pulmão. Logicamente, as pessoas geralmente associam a asma com o pulmão, mas não é. É o brônquio, que o processo de alergia, ele é assim, ó, passa o ar aqui pelo buraco, né? E aí quando vem a alergia, ele incha e ele afunila, e aí fica estreitinha a passagem de ar, entendeu? Então a asma é o brônquio que ele, por alergia, ele incha e a entrada de ar fica pequena, entendeu? Então isso exige muito, exige até do coração, entende? Porque o coração é um músculo e ele funciona normal, mas imagina aqueles de asma, falta de ar. Então ele tem mais trabalho para mandar o sangue para o pulmão. O pulmão ele tá, os vasos estão inchados, entende? Aí dá muito mais esforço para o coração. Imagina uma pessoa que passou anos, talvez, tendo lá crise. Não era todo dia que eu tinha crise, mas vamos supor, num ano assim, umas 5, 6 vezes, ou 7, quem sabe, né? Não era toda semana, todo dia, não. Isso deu um desgaste. E de repente aí a cura, né? Que eu achava que era problema de intestino, de fígado, de gordura, de repente lá no fígado. Não. E Deus me curou. E aí quando eu falei a questão da cidade onde eu estava, né? Pô, o sonho foi agora, recente, talvez 1h30 atrás, ou 2 horas. Quando eu falei assim, mas onde estão todo mundo na cidade? E essa mulher que eu entendi como sendo uma funcionária pública da prefeitura, da cidade, disse, não, estão todos no Jocum, eu entendi claramente. E o pessoal sabe, né? A Jocum é uma instituição religiosa que envia missionários para o mundo, pregar o Evangelho, né? Esse dia assisti uma matéria lá na região lá do Tibete, e aí é um pastor falando, e eles estão apoiando gente lá, construindo casas assim, abrigos de lona e tudo, e foi enviado pelo Jocum. O Jocum tem um trabalho em todo mundo. Então a resposta dela, estão todos lá no Jocum, e eu pensei, vai ver que é um retiro, uma coisa assim que pensa. Tá vendo, pessoal? Vale a pena servir a Deus, vale a pena. Esse é o segundo milagre dos que, evidentemente, a gente tem muitos milagres que não são aparentes. Mas esse foi um momento de... Eu não posso ignorar, não posso deixar passado assim, batido, não. O outro milagre que aconteceu, eu já testemunhei. Claro, tem muitas lives que eu fiz aí, foi a minha coluna, já faz anos atrás, que Deus, quando eu estava para entregar um jejum de 3 dias, na época eu fazia de 3 dias, hoje eu sinto dificuldade, né, pessoal? Não é tão fácil 3 dias só com água, né? Mas naquele dia eu estava para entregar, já estava vencendo os 3 dias,
E eu acordei de manhã assim, eu tive um sonho de manhã. Eu estava quase, o dia já estava clareando, já estava claro praticamente, tipo umas 7h30 por aí da manhã, e eu dormindo e veio umas pessoas e começaram a conversar e como se estivesse atrás de mim, eles diziam, olha como a coluna dele está torta e não sei o que, pá. E eles, parece que eu senti como se eles estivessem encaixando, como se fosse assim aquele joguinho de encaixar, sabe? Eles botando no lugar a minha coluna e depois daquilo eu sinto que eu fui curado. Então ali, ó, segunda vez. Né? Então, o que nós podemos dizer, né, pessoal? Talvez aquele vídeo que eu fiz sobre maldição, né? Talvez repercutiu, não sei o que, alguém orou por mim, não sei, o Espírito Santo sentiu de me visitar. Hoje eu vi um vídeo, inclusive eu compartilhei com outras pessoas, sobre uma experiência de um pastor brasileiro nos Estados Unidos. E ele teve uma visão daquelas assim que é incontestável. Porque aquilo que ele falou sobre no plano espiritual a gente pensa e fala a mesma coisa, pensar e falar não tem diferença, eu sei. Eu já tive experiência que a gente está ali no lugar, no momento, tu entende o pensamento da outra pessoa. Sabe o que é isso? Lá no céu, nessa história de conversar muito, não vai ter. Tu vai entender lá o pensamento do outro. Eu lembro de uma vez, eu estudei numa escola boa aqui na cidade. Se Deus me abençoar com um filho, possivelmente eu vou botar nessa escola. Se eu ficar aqui em Santa Rosa, tem mais essa. Daí o professor disse assim, e o que vocês acham? Será que seria legal nós saber ler o pensamento das pessoas? Ele falou assim meio, né, no sentido assim de especulativo, questionar as crianças, né, ver o que cada um pensa. Mas no mundo espiritual não é assim. Tu pensa, o teu pensamento não é secreto. E Jesus tinha sido um. Jesus tinha sido um. Chegava perto da pessoa e sabia o que a pessoa estava pensando. E podemos ver pela Bíblia que é verdade, né? Quando ele fala lá com Natanael, que Natanael está longe, mas ele elogiou Natanael, uma pessoa, né, correta, né? E daí ele diz, mas como é que tu sabe? Diz, não, lá tu já estava, eu já sabia, né? O Jesus via, já de longe ele já sabia. Quando Pedro fazia as coisas dele lá, já Jesus se antecipava, porque ele sabia o que pensava Pedro, sabia o que pensava fulano. Quando murmuraram lá, ele já sabia qual é que era qual é o motivo. Jesus sabia. Né? Claro, é tipo assim um dom tão especial, discernimento pleno. Sabe o que a pessoa pensa. Sabe que Judas ia trair ele, já queria, sabe, pular fora do barco, estava muito, né, ele queria, sei lá. Foram poucos que ficaram com Jesus. Pedro mesmo, eu vou até o fim lá, eu vou morrer contigo lá, né, se for preciso eu morro, mas não morreu. Jesus disse, tal hora lá vai acontecer isso. E aconteceu. Pedro negou Jesus lá, não conheço. Né? Então é isso aí, né, pessoal? Outra coisa, né, pessoal, a asma das crianças, porque tem vários tipos de asma. Tem a asma brônquica e tudo, e tem uma asma que ela é uma asma, eu vou dizer assim, mais
nervosa desencadeada justamente por um sistema nervoso. Então tem várias coisas aí, né? E até aqui eu abri aqui uma página, então aqui aparece a bombinha, por exemplo, essa que é distribuída gratuita nas farmácias, né? Ela é boa, a aerolinha é bom. Só que chega um ponto que não funciona direito. Aí tem remédios que eles são melhores, mas são mais caros, né? São mais. A fórmula é mais desenvolvida, enfim, é mais cara. A aerolinha paga, pode conseguir de graça, paga talvez 20, 15 reais, 20, não sei bem. E tem um remédio que é mais de 100 reais. Então vê que, né, tem muitas questões, questão de saúde aí, né? Porque o que acontece? A pessoa uma noite inteira, né? Hoje eu não creio que existem pessoas que... Mas a pandemia aconteceu. Durante a pandemia a pessoa ficava lá, era quase uma crise asmática, falta de ar. Chegava um ponto assim que eles entubavam, tipo um último recurso. Aí tu imagina uma pessoa, né, já ansiada, com falta de ar e mais um cano aqui na garganta. Pessoal, eu sei que eu estou variando muito de tema e de assunto, mas vamos seguir em frente, né? Vamos tocar nesse assunto. Essa pandemia, para muitos, foi um sofrimento, né? Aqueles que escaparam, sabe, que de repente os médicos conseguiram ali, né, salvar. Foi algo, um mistério, né? A pessoa em 2 dias ficar com o pulmão completamente degenerado, preto, uma inflamação assim, espantosa. Eu creio que essa pandemia é aquilo que a Bíblia fala, surgirão pestes, surgirão doenças, etc. Não foi um golpe midiático, como muitos dizem. Não. Lamentavelmente o Bolsonaro nessa parte, ele não teve numa UTI. Ele devia ter visitado os pacientes lá nos hospitais para ele saber opinar, se posicionar. Ele achou assim que é cloroquina. Tomar lá um remedinho que mata a bicheira, como se diz lá no campo, né? Eu chego até a pensar, imaginar, não tenho certeza, não. Vocês perceberam que o presidente, esse presidente, o Biden, tem um outro que é o Trump. Você se lembra que o Trump tinha uma aparência assim aqui ao redor do olho meio mais claro? Tem fotos aí que mostram, né, ele naquela fase. E fez colateral que ele tomava esses remédios meio estranhos aí, cloroquina, né? Tem um bálsamo alemão, é um horrível gosto. E tinha gente, não, vou ficar forte, vou vencer. Aí o bálsamo alemão e botava gota, né? Gota e açúcar. Teve gente que fez isso. Estão vivos, lógico, tudo bem. Mas não foi o bálsamo alemão, é que a doença não pegou em todos. Tu tomando ou não tomando, tu ia escapar. Agora quem pegou tal da Covid, né? Um amigo meu melhor amigo aqui, eu volto e meia lá visitar. Nós falávamos de Deus, eu gostava de conversar com ele, porque, sabe, o cara que me tratava bem. Eu tenho um dever até de acompanhar os filhos dele, aí o filho dele, né? Mais tarde, tudo bem, os netos. Eu sinto de Deus de ajudar, né? Ele foi uma pessoa, uma bênção na minha vida, mas quando veio, pegou um febrão lá, e aí não quis ir para o hospital, e quando foi, né?
Pô, eu fazia charge naquela época, né? E faço ainda hoje. E a gente tinha tema assim, assunto aos montes, né? As filas, né? Nas entradas das UTI, às vezes não tinha mais espaço. Tive que procurar outro hospital. Então Deus tratou. Mas da Rafaela, uma amiga minha, certo? Entrou aí na live. Então, pois não foi brincadeira, não, pessoal. Talvez o presidente nunca teve um filho asmático, um parente asmático, né? Não faz nem ideia, né? Se desgastou, realmente se desgastou. Mas é isso, né, pessoal? Né? Só que, claro, naquele momento, né, um líder, um chefe, né, político, um representativo da nação, se ele, né, achasse, talvez ficasse, aumentasse mais, né, ele tentou meio que, né, não causar pânico na população, né? Por um lado, sim, porque a população já estava quase em pânico. E uma pessoa em pânico, de repente, pode até se manifestar sei lá, né? Tem muita coisa que eu posso falar porque eu sou experiente nessa área, né? E aí talvez eu estou falando justamente porque a experiência que eu tive foi uma cura. O Senhor me mostrou em sonho, clarinho, né? Espírito Santo, uma bênção. Glória a Deus. Quer dizer, valeu a pena, né? Faz alguns, não sei, meio ano, um pouco mais, eu estou publicando, estou fazendo live, estou falando de Deus, aí vem a bênção. Chega assim que ele nem planeja, não tem como planejar mesmo, né? O Senhor visita e amém. Aí eu acordei, né? Depois abri o quarto da minha mãe e falei para ela: eu não vou deixar para daqui amanhã, depois, quando já esfria, não, mamãe, aconteceu isso. Assim. Ela também teve uma experiência meio nesse mesmo horário aí, então, mas não veio o caso, não é, pessoal? Não veio o caso. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma experiência com Deus, porque fazem um alarde, né? Falei com Jesus. Já que eu toquei nesse tema, eu nunca comentei aqui, eu sempre tentei evitar, mas uma vez eu tive uma experiência. Eu estava lá em Ribeira e eu estava numa batalha espiritual, eu tive experiências, eu não posso falar, né? Não posso falar. Porque, sei lá, é questão pessoal minha. Mas aconteceu que eu estava na igreja. Eu de tempo em tempo eu ia para Ribeira, né? Eu congreguei lá, eu morei um tempo lá, eu fiz missão. E estavam as pessoas tudo na frente, né? Não estava bem na frente, eu estava antepenúltima fila, né? Nas cadeiras de plástico, cadeira de plástico, essas que tem muitas igrejas que usam, né? Hoje lá na igreja eu acho que ainda usam, não tenho certeza. Mas aí o que acontece? Eu estava de pé e tinha umas pessoas, várias fileiras assim. A igreja não é grande, é uma igreja pequena até. E eu tive a sensação, porque muitas pessoas dizem assim, afirmam, mas a questão assim, no mundo espiritual, às vezes é uma visão, às vezes Deus se revela, mas Deus tem várias maneiras de se revelar, né?
nesse dia, eu estava lá em Ribeira, na igreja, né, que eu frequentei e tudo mais, eu tive o pressentimento que eu vi Jesus. A altura dele, assim, eu percebi que era um pouquinho mais baixo que eu. Porque a concepção das pessoas, Jesus, ser forte, grandão, ele era um pouquinho mais baixo que eu. Mas não que eu vi assim, foi um flash, no mundo espiritual, assim, como se fosse um flash que tu entra, assim, tu percebe, teus olhos espirituais veem, e eu vi Jesus. E estava Jesus, eu entendi que era Jesus, né? Eu discerni que era Jesus. Era ele estava vestido com uma roupa branca, assim, né? Bem simples, né? Era uma roupa branca, comprida, e ao lado dele tinha um ser um pouco mais alto, que eu entendi que era um anjo que estava acompanhando ele. E ele estava lá dentro da igreja. Estava um pouquinho mais à frente de mim, assim, eu vi. E aí eu me alegrei, sabe? Eu fiquei alegre, comecei a fazer lá, sabe? O pessoal às vezes diz assim, os crentes são ridículos, pulam e dançam e sapateiam e marcham. Eles não sabem. Eles não tiveram, sabe, uma experiência a ponto assim, sabe? Tu faz isso. E eu comecei a ver pular, sabe? Fiquei assim, porque eu vi Jesus, ele estava, sabe? Lógico que não é só por ver o ambiente, sabe? A gente sente. O ambiente, imagina, perto de Jesus, como é que fica, não é? E eu fiquei alegre, faceiro, e o pastor olhou lá, o que está acontecendo, sabe? Não veio me. Mas depois eu comentei, mas só uma vez eu comentei, esqueci, não toquei mais no assunto. E outra coisa, aí quando eu vi aquele que estava do lado de Jesus, né? Teoricamente, no meu entendimento, era Jesus, tinha um do lado que era um pouco mais alto, assim, mais esguio, sabe? Aí ele se abaixou assim e pegou uma coisa no chão. Ele estava assim juntando uma coisinha. E aí eu pensei assim, no meu pensamento, aí encaixa com aquela do testemunho do irmão. Até eu posso mostrar para vocês qual é, né? Ele conta sobre a experiência que ele teve. Aí eu no meu espírito assim, eu pensei, mas o que ele está juntando ali, né? Daí veio a resposta. Não, ele estava juntando, sabe? Naquela época a igreja ainda não tinha um piso de lajota, era tipo um cimento, assim, meio quebra-galho, sabe? E tinha um pozinho com areia, tipo uma areia, assim, né? Naquele piso, né? No caso não era cimentado, mas era E aquele ser espiritual estava juntando um pouco para guardar. Porque ele dizia assim, não, Jesus esteve aqui. Entendeu? Então, eu entendi assim que ele estava juntando uma coisinha para levar de recordação do lugar onde Jesus esteve. Lá no céu tem muitas coisas que nós vamos saber lá. São mistérios. Né? Mas o que ele está juntando ali? O que está acontecendo? Não, é que Jesus esteve aqui. Ele estava juntando, para deixar guardado lá, registrado. Depois o pastor reformou a igreja, botou não na jota, botou cerâmica, né? Mas é uma experiência que eu tive. Mas eu não vou sair publicando aí na internet e, Tereza, não, fica quieto. Essa história aí, né? Aí quando vê surge lá o profeta, e aí as visões da noite, comeu demais, já começa a falar. Temos que vigiar, né, pessoal? Vigiar. Esses muito espiritual, se empolga, né?
for analisar ao pé da letra, o Evangelho é sacrifício, é luta, né? Perseverança. Não é tão glamour assim como muitos, né? Eles querem, sabe? Aí tem uma experiênciazinha, não sei o quê. Segue orando, vai. Lá adiante Deus pode te usar de outro jeito. Eu até hoje não fiz não orei assim, a pessoa ficou curada, um milagre grande, não. Mas eu sei que tem pessoas que têm esse dom. Né? Agora, o que eu sinto de Deus, que eu tenho muito mais responsabilidade agora, depois dessa experiência. Muito mais responsabilidade. É isso aí. Sobre a asma, experiência assim de sair de noite a pé para ir na farmácia com falta de ar, né? Não é brincadeira, tô ali, ó, né? Caminhando até devagar para não, né? Aí chega lá na janelinha, porque tem essas farmácias que é 24 horas, está o remédio. Aí tá, tu pega e tu usa na hora, tu se recupera. É isso aí. Tanta coisa, né, pessoal? Outra coisa, a asma, pelo menos para mim aconteceu, né? Ela me forjou, porque a dor, o sofrimento, ela modela a pessoa. Por exemplo, eu não sou uma pessoa aí muito, né, assim, preocupada com fama, sucesso. Hoje nós vemos que pessoas assim, elas querem sucesso, elas querem. Hoje eu vi na televisão uma pessoa assim, e ela falava na televisão, mas eu senti que a alma dela jubilava por ela ser, sabe, estar se expondo, sendo famosa, sendo assistida, e aí surgiu mais um, não sei o quê, né? Assim meio empolgado com vitrine, né? Porra. E é tipo pessoas que não sofreram. Sabe, pessoas assim que estão aí, tá cheio de gente assim. Elas querem uma oportunidade lá para o nome delas aparecer ali num pedacinho um espacinho ali, entrar num programa de televisão, sabe, auditório. Todo mundo, ali, né? Tem gente que tem esse tipo de visão. Mas são pessoas assim que eu na minha impressão, tenho a impressão assim que eles não sofreram. Quando tu sofre, quando Deus te amassa, até por uma enfermidade como essa, né, que é uma doença muito mais, talvez, no sistema alérgico, que provoca, desencadeia tudo isso, essa história de fama, de sucesso, sabe, não tem sentido, a pessoa não busca isso. Tu passar de repente uma noite inteira com falta de ar, a única coisa que tu quer é chegar naquele momento que, sabe, tu poder respirar bem. Quando eu passava a crise de asma, assim, eu estava no paraíso, né? A Bíblia fala, né, que a dor... Não, vamos falar o que o pessoal diz aí, o povo fala, né? Que a
a escola da vida, né? A dor, o sofrimento é uma das maiores de escola, né? Então aí tem uma pessoa me assistindo. E eu até agora não tenho falado muito com pessoas, assim, abrindo lá chat, né? Mas quem sabe mais tarde, né? Mas é isso aí. Quando a pessoa passou pela prova, pela luta, né? Sofreu, às vezes por meses, anos, né? Quando vem a pessoa, ela adquire um tipo essa experiência modela o caráter da pessoa, né? Aí a pessoa dá valor àquilo que realmente tem valor, né? Então é isso, né, meus amigos? Olha aí, ó. Mas eu lembro as noites que eu saía atrás de remedinho, de chegar assim, de chegar e falar às vezes acontecia, não tinha dinheiro, eu tirar o relógio, sei lá, dar algo de garantia, olha, eu preciso, pago amanhã, dou um jeito e tal. E o cara vendo ali a situação da gente, né? Vendia. Vendia não, dava o remédio, depois voltava e pagava, né? Glória a Deus. Tanto que aqui diz assim, ó, o tratamento é feito por meio de cuidados individuais e do uso de broncodilatadores, justamente para dilatar o brônquio, para o ar passar. Por exemplo, no corredor, esses maratonistas, se ele usar um corticoide, ou a mesma bombinha de aerolim, ele é punido, isso aí é doping, porque vai produzir mais efeito, os brônquios mais dilatados, circula mais ar, a pessoa pode render mais. O nadador também, se usar um broncodilatador, é doping. Então é isso aí, né, pessoal? Aconteceu que muitas pessoas não tinham muito conhecimento da área e emitiam opinião, mas pessoal, avivamento mundial. Agora nós temos no YouTube e no Facebook e no Instagram, né? Olha, eu publiquei um vídeo sobre maldição faz 12 horas atrás, que ele foi publicado, entrou no ar, e Deus me deu essa cura. Quer dizer, talvez maldição, Deus me libertou, né? Porque maldição estão aí, né? A pessoa às vezes fala uma palavra, assim, às vezes até, se a pessoa não percebe, é meio desatento, é tipo um conselho no sentido bom, mas não é uma maldição. A pessoa diz assim, vamos dizer, vou dar um exemplo. Se você não fizer dessa maneira, vai ter que acontecer isso. Entendeu? Se você não fizer o que eu digo, vai ter que acontecer tal coisa. Aí, quer dizer, entendeu? Ou tu segue o conselho do outro, faz o que o cara manda, ou vai ter que acontecer tal coisa. Isso aí tá cheio, o mundo tá contaminado de maldição. Não sei quanto tempo, talvez já chegue a hora de eu encerrar, mas é verdade, pessoal. Sabe, aí a menina, por exemplo, é tanta maldição, ela se reprime, ela fica toda assim, não tem graça, parece uma pessoa
sabe? É tipo não é espontânea, não, a gente percebe hoje em dia na sociedade tudo é fruto do que? Palavras. Né? Às vezes o pai fala uma coisa para a filha, fala para o filho, e quando vê, né? Às vezes meio sem saber, talvez sem perceber, existe, por exemplo, espíritos familiares que passam de geração para geração, e o Espírito Santo, no caso, a pessoa quando ela entra, hoje passou por uma coisa boa, né? A gente tem que prestar atenção. Ele fala uma coisa assim que parece que me tocou mais, né? No sentido assim, não, deixa eu ver, quem é que falou isso? Foi o pregador, não foi o pastor. O pastor hoje tocou num assunto, tudo bem, mas isso que foi falado foi uma outra pessoa. Ele disse assim que foi o vice lá, o braço direito do R.R. Soares, o Jaime, né? O pastor Jaime, ele falou assim, falou hoje, que as pessoas vão para a igreja, né? Elas não vão muitas vezes pensando em salvação, querer morar no céu, ou, sabe? A expectativa delas não é se converter para ganhar a salvação. Não. Vão porque tem um problema. Geralmente as pessoas vão para a igreja porque estão com uma ferida lá que não cicatriza e gasta remédio. E 3, 4 vezes consulta, e mais não sei o quê. E a benzedeira ajudou, tentou ajudar. E outro falou que bota sal e vinagre, não sei o quê. E a ferida ali. E não cura. Aí quando vê, ele pensa assim, mas eu vou ter que ir na igreja. Não tem cura, ninguém me consegue ajudar. De repente foi até na macumba lá tentar se curar. Então quer dizer que ele vai na igreja como uma última solução. E o Jaime explicou bem certinho. Não vai pedir salvação da alma dela, que ele quer morar no céu. Não, ele quer curar a ferida. Às vezes Deus permite as feridas. Sim. As dores de cabeça. De repente a pessoa tem insônia e não sei mais o que. Cada um tem um motivo lá, vai para a igreja. Chega um ponto que não tem outra saída, ele tem que ir para a igreja. E aí quando vê, o Espírito Santo cura a ferida e começa o clareamento da pessoa. Né? Porque se é um trabalho, não é de uma hora para outra. Aí o Espírito Santo, né? O pastor pregando, o obreiro trazendo testemunho, não sei mais o que, a pessoa ela vai ficando inteligente. Ele vai aprendendo as coisas espirituais. Entendeu? Então é assim que funciona. É bem verdade. Por isso que o cara quer dizer assim, não, vem para a igreja, porque aí tem gente que diz assim, que nós não podemos falar de cura, prometer promessa falsa, não podemos, sabe, prometer tal coisa, que a igreja não pode fazer isso. Mas como que não? A igreja pode e deve sim, deve trazer a pessoa. Olha, tu não conseguiu resolver o teu problema, mas vem aqui que Deus vai te ajudar. Né? Aí surgem uns pastores meio legalistas que a igreja não pode falar, prometer demais, né? Mas não é. O Jaime é um ser uma pessoa que eu admiro, sábio, né? Tá ali, olha, é quase o segundo da igreja, né? Essa aí, Universal do Reino de Deus, né? Eu até tenho aqui um pastor que tá no meu WhatsApp, igreja do R.R. Soares, pronto.
Então hoje querem policiar a igreja. Não, tu não pode falar tal coisa, criar expectativa. Tu não pode falar outra coisa. O diabo é tão mentiroso, sempre foi mentiroso, né? O Satanás mentiroso. Aí ele até nas leis ele queria botar que essa aí, a cura gay, que não existe. Isso é uma mentira das igrejas. Entendeu? Já pensou o diabo? Querer impedir os pastores de falar que o homossexual pode ser curado, a lésbica pode ser curado. Não, isso é tudo mentira. Chegaram até a meio que tentar aprovar leis, né? E aí uns dizendo assim, a cura gay no sentido assim meio pejorativo, né? Porque a igreja mente que pode, mas não consegue. Como não consegue? Olha os testemunhos aí, tem centenas, milhares. Pessoas que saíram lá do lesbianismo, homossexualismo, mas não sei o quê, e hoje tem infestado, tem variantes. A mulher não aceita tal jeito, mas tal jeito ela aceita. O homem também, então. Agora, eu assisti, não sei se é verdade, diz que esse cara do PT, né? Porque quando dizem que alguma coisa assim que difere muito da Bíblia, daí é comunista. É muito fácil. Ele é comunista, eu não quero comunista. Mas vai ver se lá na Rússia eles estão liberando esse tipo de casal homoafetivo, mas não sei o que, papapá, lá é bem restringido. Eles são muito mais, severos no cumprimento da lei de Deus. Os muçulmanos também. Então tem muitos aí que querem tirar partido, assim, falar mal do comunismo e botam um exemplo aí, um afeminado aí. Mas não é bem assim. Ou se é outro tipo de comunismo que eu não conheço, né? Depende, tem várias categorias de comunista aí que eu nem sei. Mas diz que um tal aí, né? Ele diz que se manifestando contra as igrejas, porque as igrejas estão impedindo os caras de fazer sexo na rua. Mas Deus o livre. Depois do arrebatamento pode andar pelado, pode fazer o que quiser. Só que eles não vão fazer. A opressão, né? O desespero, o pavor vai ser tanto que não vão ter tesão para fazer sexo. Não vão ter. O diabo ele promete uma coisa, mas não é bem como ele promete, pessoal. Não se iluda. A pessoa, quando ela está em pecado, ela está em maldição. Pode ser o chefe da nação, inclusive. Creio que o Lula até tem dado um bom exemplo, né? Está casado, mulher certinha, papel certinho, não se ajuntou, não deu mau testemunho. Mas tem aí líderes nossos aí que estão juntados, estão amaciados, como se diz, fazendo isso, fazendo aquilo. Maldição. Maldição. Né? Então é isso aí, né, pessoal? Né? Aquela história assim da gente complicar muito. Mas é muito difícil entender a igreja, a religião. É claro, é evidente, é simples. Sem santidade ninguém verá o Senhor e pronto. Né? Qualquer um entende. Sem santidade ninguém verá o Senhor, pronto. No céu não tem pecado, no céu é tudo limpo. Se a pessoa de repente tem uma sujeirinha aqui, ele tem que tentar limpar, se corrigir. No céu não vai entrar lésbica, pode saber que não. Agora não sei, até que ponto, porque às vezes, tem coisas assim, como o ladrão na cruz lá se arrependeu no último dia, questão de horas, Jesus levou ele.
Eu sei, me dou conta. O homossexualismo não é brincadeira. É um demônio, é um espírito que faz a pessoa ter desejo por outro homem, outra mulher, pessoa do mesmo sexo. Isso aí o que é? Uma força espiritual. Agora não é chegar assim, eu entrei na igreja lá e o pastor botou a mão na minha cabeça e eu saí curado. Não é. Também não é dessa maneira. Isso aí exige esforço, isso exige aprendizagem. A pessoa tem que ser armada de armas espirituais para ela vencer, para ela resistir e vencer. Aí de repente o diabo sabe o que ele faz? Você não consegue. Você vai ser a vida toda homossexual, tu vai conseguir, não adianta tu ir na igreja. E quando a pessoa encasqueta, fica, né? Começa a se questionar e se enfraquece espiritualmente, se mata. Quanto suicídio tem, né? Tanto de homem, mulher, sei lá. É delicado sim. Mas aqui, vamos me ver na mente agora. Aqui em Caxias do Sul tem um desafio jovem, mas não é só retiro, não é só conselhozinho assim, vamos fazer uma oraçãozinha para a santa, não. Sabe, eu sei que tem muitos aí que acreditam em Maria e na padroeira, não sei mais o que, não, nada a ver. Ali se fala de Jesus, se fala de santidade, se estuda a palavra, né? Ali se faz jejum, ali se aprende aquilo que realmente é importante, né? Não, sabe? E aí quando a pessoa está lá, e tem casos até de homossexual, por que não? Estão lá e quando vem aprende e se fortalece, fica cheio de poder, e quando vem ele repreende o demônio e vence. Por que não? Nós sabemos que nos seres angelicais que caíram tem várias categorias. Tem uns que atuam na área sexual, outros atuam, por exemplo, na área da violência, os bandidos, esses violentos que matam, né? Tem outros que atuam na área do roubo, sempre querendo roubar, né? Desviar dinheiro, esconder tudo. E tem gente que tem os espíritos que atuam nessa área. Os macumbeiros sabem bem, decoram. Pelintra, não sei o quê. Pelintra talvez é droga, é maconha, é cocaína, é tudo que é droga. Tem outro que é o beberrão, que é álcool, é vício, outro não sei o quê, é prostituição. São várias categorias, né? Então, né? Agora quando a pessoa começa a aprender, ela vai se fortalecendo, quando ela pega e não aceita, ela vê que aquilo ali é o encosto, é um espírito opressor, diabólico, e ela discerne, e aí ela não quer. Mas tem uns bobalhão aí que falam outras coisas, né? Não vamos citar nome, né? Às vezes estão meio infiltrados num partido político, assim, e se sentem autoridade. Na época de Jesus tinha. Não enfrentaram lá o profeta, lá, o Jeremias, um profeta fajuto lá que demonstrou lá que achava que era, sabe, profetizou coisas que não aconteciam e nunca ia acontecer. Até que chegou ao ponto que Jeremias diz, daqui a 7 meses tu vai morrer, pronto. E morreu. Desafiou lá o profeta, falso profeta, né? Tá, pessoal, eu comecei falando uma coisa, fiquei outra, mas é assim, né? Vamos encerrar, certo? Uma coisa eu digo, né? A tua igreja pode ter muitos defeitos, mas perfeito ela na glória, né? Nós não sabemos, às vezes as lutas, às vezes
o que está acontecendo, mas siga, frequenta, vai orando e vai ajudando também, né? Porque é um grupo ali que tá lutando, sei lá. Agora, se tu larga as armas e desiste de tudo, eu recomendo não fazer isso. Vai, persevere, né? Como eu recebi essa vitória, né? Mas quanto eu batalhei, sabe? Na verdade, eu nem posso dizer assim que é merecimento. Os mistérios de Deus, assim, tipo, tu ganha de graça. Às vezes a pessoa não fez muita coisa lá, mas Deus abençoa igual. Mas chegou a hora minha de, sei lá, o Espírito Santo veio, né? Me deu essa bênção aí. Então vamos lá, vamos encerrar. Siga firme, né? Tenta ser leal ao teu pastor, aos teus líderes, e tu vai receber a bênção também. Então, em nome de Jesus, fique com Deus, amém.